Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. São Martinho de Tours, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 128 da biografia de São Bernardino de Sena, escrito por Paul Thiroux d'Anjou. Na parte 5 do capítulo 4, sobre os sermões. Os sermões da Idade Média, que foram conservados, não foram todos redigidos pelos seus autores. Muitos foram apanhados pelos ouvintes. Estes traziam para a igreja seus cadernos ou suas tábuas. Às vezes tinham um tinteiro na cintura, assim como os vemos representados nas miniaturas dos manuscritos. É por essa via que nos chegaram algumas das obras de São Boaventura, vários sermões de Gerson e de Savonarola. Aqui tem 3 notas a respeito de São Boaventura, Gerson e Savonarola. Então, aqui na São Boaventura, ver Opera Omnia São Boaventure, editadas pelos padres franciscanos do Colégio de Quaraxi, a parte do tomo 5, que contém as Colaciones in Exameron, e outra onde se acha o tratado De Septem Donis Spiritus Sancti. Então, as Colações de Exameron é os 6 dias da criação, né? E os 7 dons do Espírito Santo. Isso sobre São Boaventura. Aqui também cita uma referência dos sermões de Gerson, ensaio crítico histórico sobre os sermões franceses de Gerson, isso está em francês, e também sobre Savonarola, Villari, Savonarole et son temps. Por exemplo, o discurso sobre a arte de morrer bem, pronunciado por Savonarola em 2 de novembro de 1496, foi colhido por um ouvinte que declara tê-lo escrito dalla viva voce del padre mentre ce predicava, da viva voz do padre enquanto ele predicava, né? Então aqui são essas 3 referências aqui. Voltando ao texto, tais narrações, a maior parte oriundas de desconhecidos, não podem inspirar confiança absoluta e são forçosamente de valor desigual. Algumas vezes o escriba substitui por etc. certos desenvolvimentos que lhe parecem dispensáveis ou que não pôde acompanhar. O que recolheu os discursos de Savonarola confessa, várias vezes, com uma ingenuidade tocante, que em tal momento a emoção, as lágrimas, o impediram de continuar a escrever. Uns, mais familiarizados com o latim, redigiam nesta língua discursos pronunciados em italiano, em francês ou em alemão. O maior número servia-se do mesmo idioma que o orador. Às vezes, cingiam-se a simples análises, a resumos mais ou menos secos. Outros procuravam reproduzir o discurso tão completamente quanto possível. O que se fazia para com todos os pregadores célebres deve-se ter feito também para com o nosso santo. Nos manuscritos das bibliotecas da Itália, notadamente em Florença e em Escena, acham-se vários destes sermões, recolhidos por ouvintes, a maior parte em língua vulgar. Aqui tem uma nota dizendo: o professor Orazio Bacchi anunciou que preparava uma bibliografia del Codice e delle stampe delle predicate volgari de Santo Bernardino.
O padre de la Rey, que só se preocupava em reproduzir exatamente o ensino teológico de São Bernardino, desprezou estas fontes. Aqui tem uma nota dizendo assim: entretanto, o próprio padre de la Rey inseriu em sua coleção uma série de sermões redigidos somente por um ouvinte. É a quaresma chamada Serafim, pronunciada em Pádua, a respeito da qual terei a oportunidade de me referir ainda. Voltando ao texto, ao contrário, é nelas que o historiador, curioso de formar uma ideia da prédica popular dessa era, tem mais probabilidades de apanhar ao vivo o orador e seu discurso. Então aqui ele, como historiador, né, ele vai se interessar por isso. Né? Entre todas essas coleções, destacou-se cedo a dos 45 sermões que Bernardino pronunciou em cena no verão de 1427, ao voltar de Roma. O prólogo informa-nos que, durante essa prédica, Deus inspirou, expressão entre aspas, a um cidadão de nome Benedetto, tosador de panos, com mulher e filhos, mais virtuoso que rico, deixar momentaneamente sua profissão para apanhar e escrever cada sermão, palavra por palavra, de verbum ad verbum, sem omitir nenhuma, por menor que fosse saída desta boca santa, non lasciando una minima parolusa de quelle che utivano di quella santa boca che lui non escrevisse. Acrescenta que Benedetto tomava suas notas com um estilete em tabuinhas de cera. Acabado o discurso, voltava à sua loja para transcrevê-lo em folhetos. O manuscrito original de Benedetto não foi achado, mas temos 4 cópias muito antigas, 3 na biblioteca de Siena, posteriores poucos anos à morte de Bernardino, uma em Palermo, datada de 1443, isto é, um ano anterior a esta morte. Desde 1820, o abade Luís de Angelis, conservador da biblioteca de Siena, assinalava a importância dessa coleção. Aqui tem uma nota com referência a essa informação. Em 1863, Milanese publicava uma parte. Em 1868, Zambrini destacava extratos. Enfim, de 1880 a 1888, Luciano Banti mandou imprimir integralmente em 3 volumes os 45 sermões, que também tem a referência da publicação. Então, os sermões anotados por esse tal Benedetto, né? Será verdade, como afirma o prólogo? Aqui é uma pergunta, né? Será verdade, como afirma o prólogo do manuscrito, prólogo aqui entre aspas, que Benedetto sempre conseguiu escrever os sermões verbo ad verbum? Não se pode garanti-lo. Certas partes encerram obscuridades, incertezas, lacunas, que não podem ser levadas à conta do orador. Entretanto, esta narração é muito mais completa que a maior parte dos outros trabalhos do mesmo gênero que nos chegaram da Idade Média. Somente ao percorrê-la, ressalta imediatamente aos olhos que se está de fato na presença não de um simples resumo, porém do próprio discurso. Alguns enchem até 50 páginas de impressão apertada. A média é de 30 páginas, o que é notavelmente superior à dimensão dos discursos publicados pelo padre de la Rey.
Aqui está assim. Tem uma nota dizendo: comparai, por exemplo, dois discursos sobre a Natividade da Virgem. Um nos Predicti Vulgare, outro nas obras latinas. Ambos são mais ou menos contidos sobre o mesmo plano, com as mesmas divisões e subdivisões. O primeiro é pelo menos 2 vezes mais comprido que o segundo. Então, aqui é um ponto a favor, né, da confiabilidade dessas anotações do Benedetto. Os sermões contidos nos 2 volumes, nos 2 últimos tomos, são geralmente mais extensos que os do primeiro, não sendo de supor que o pregador tenha alongado seus discursos no fim da estação. Não se pode admitir que o escriba se tenha tornado, pela prática, mais hábil e mais ligeiro em apanhar e seguir a palavra. O que reforça a prova do tamanho material é o acento, o encanto, o sabor todo original da língua. Aí há alguma coisa que um copiador não pode inventar. Na Itália, juízes conceituados declararam que essas Predicti Vulgare eram, abre aspas, tesouros de bela e pura língua familiar senense, modelos de excelente prosa narrativa, descritiva, discursiva e oratória, fecha aspas. Não se cansam de exaltar, abre aspas, a riqueza, a frescura, a variedade maravilhosa, fecha aspas, desse estilo, e não hesitam em classificar o autor na primeira fileira dos prosadores do Quattrocento. Aqui tem uma nota dizendo, especialmente uma interessante conferência do professor Orazio Bacchi sobre os Predicti Vulgari de San Bernardino. Conferência della Commissione Senesso de Storia Patria, Siena, 1895. Serve também o Manuale de Letteratura Italiana, pelos senhores d'Ancona e Bacchi. Voltando ao texto, certos pormenores permitem apreciar até que ponto nosso Benedetto aplicava-se em reproduzir tudo. Não contente de reproduzir com muito cuidado os desenvolvimentos da argumentação, ele não despreza nenhuma das pequenas digressões que a vinham interromper, digressões provocadas por circunstâncias exteriores ou nascidas da fantasia do orador. Assim, nota, de relance, interpelações dirigidas ao auditório desatento, distraído ou sonolento. Esta, por exemplo, abre aspas, vejo 2 mulheres dormindo lado a lado, uma servindo de travesseiro à outra. Não as posso tolerar, porque sou da raça dos avarentos, que quando veem vinho a derramar-se, gritam logo: ai, está se perdendo, pois disso não bebem as galinhas. Fecha aspas. Aqui tem uma nota dizendo assim: Predicti Vulgari, tomo 1, etc, etc, etc. Essas interpelações, dirigidas aos adormecidos, eram habituais aos pregadores da Idade Média. O cardeal Jacques de Vitry conta que despertou um dia a atenção de toda a multidão apenas com estas palavras. Abre aspas. Aquele que está dormindo lá no canto não há de conhecer o segredo que vou contar-vos. Fecha aspas. Uma outra vez dizia, abre aspas, querei que vos fale agora da mulher honesta? Vou falar-vos desta velha que vejo lá dormindo. Por Deus, se alguém tem um alfinete, que a acorde. Aqueles que dormem no sermão cuidam, geralmente, de não adormecer à mesa. Fecha aspas, L'École de la Marche, La Chaire Française au Moyen Âge. Página 214. Então, voltando ao texto. Ele se detém para convidar aqueles que estão muito longe a aproximarem-se, ou para chamar aqueles que parecem querer ir embora
antes do fim do sermão. Abre aspas. Ficai em vossos lugares, senhoras, não vos retireis. O que, então? Que nenhum de vocês se retire. É mau sinal, sim, é mau sinal. Assim minha prédica foi interrompida no outro dia. Preferiria que me tomassem 3 libras de sangue e que meu sermão não fosse interrompido. Vou acabar. Ouvi a conclusão. Fecha aspas. Ainda é às mulheres que ele censura o barulho feito durante a missa que celebrava antes do sermão. Abre aspas. Ó mulheres, que vergonha a vossa! Pois de manhã, quando celebra a missa, fazeis um tal barulho que me parece ouvir um montão de ossos a chocarem-se. E que gritos! Uma diz Joana, outra Catarina, outra Francisca. Oh, que bela devoção a vossa ao ouvir a missa! Não vos lembreis que neste lugar está sendo celebrado, para a vossa salvação, o sacrifício do corpo glorioso de Cristo, Filho de Deus? Que deveríeis ficar tranquilas sem que nenhuma fizesse somente chut. Chega Madame Pigara e quer sentar-se diante da Madame solícita. Não procedais mais assim. Quem chega primeiro, coloca-se primeiro. Quando chegardes, sentai-vos e não deixeis ninguém passar na frente. Desaconselho-as de virem antes do dia clarear, guardar seus lugares, porque lhes diz. Abre aspas. Quando tiverdes passado uma noite má, ireis dormir no sermão. Há bastante lugar para que, vindo ao chamar do sino, estejais seguras de estar bem colocadas. Ei-lo, fecha aspas aqui, né? Ei-lo, em outro trecho, censurando as crianças que jogam bola e homens que fazem barulho na praça. Ei, lá, perto da fonte, vós que estáis a fazer vosso mercado, ide fazê-lo mais longe. Não ouvis? Perto da fonte. Fecha aspas. Outra vez convida a enxotar um cão, ou então detém-se enquanto bate o relógio. Fala aos ouvintes de sua saúde, que está muito boa, assegura ele, devido às consolações que estes lhe trazem. Diz que, abre aspas, pesa, depois de ter pregado, 1 libra mais que antes, fecha aspas. A simplicidade ingênua de suas confidências nesse assunto faria rir um auditório moderno. Abre aspas. Ontem, disse no princípio de seu 4º sermão, estava morto e hoje estou vivo. Julgava não poder pregar por causa do grande mal que me assoberbava. E é porque tomei um forte purgante, fecha aspas. Se os ouvintes manifestam receio de uma ameaça de chuva, ele os tranquiliza. Abre aspas. A nuvem passou, diz-lhes. Fecha aspas. Outras vezes, o sermão para, de repente, e acha-se na relação à explicação. Abre aspas. Neste momento, a chuva começou a cair e o pregador deixa de falar. Fecha aspas. Outro dia, o tempo lhe parece tão agradável que experimenta a necessidade de regozijar-se com os ouvintes. Abre aspas. Ó mulheres, que vos parece este tempo para a prédica? A mim, digo que me parece excelente e que é um pedaço gostoso roubado ao diabo. Não temos nem chuva, nem frio, nem calor, nem vento. É um prazer gozado às barbas do diabo. Fecha aspas. Em sua minuciosa e imperturbável fidelidade, o relator nota que a hesitação proposital com que o orador repete suas palavras até que o auditório se torne mais atento, mesmo as inflexões de voz, as sílabas sobre as quais mais fortemente insiste, e às vezes julga-se através do teste perceber seus gestos e sua mímica.
porque uma narração que reproduz tão completamente as mínimas particularidades do discurso, a escrita comum, não pôde indubitavelmente bastar. Somos levados a supor que Benedetto usava de algum sistema taquigráfico qualquer. Estes processos menos perfeitos, sem dúvida, que nossa estenografia... Ô, gente, desculpa aqui, porque eu tenho que atender isso aqui. Quem é? Opa. Hoje eu esqueci de colocar isso aqui em outro lugar. Esses processos menos perfeitos, sem dúvida, que nossa estenografia moderna, foram praticados em todos os tempos, e especialmente na Idade Média. Aqui tem uma referência a essa informação. Os escribas a eles recorriam, seja para poupar o pergaminho, seja para ganhar tempo. A rapidez tinha valor particular quando se tratava de apanhar o curso de um professor ou o sermão de um pregador. Certos autores serviam-se, para seus próprios manuscritos, de caracteres abreviados. Infelizmente, não raro, muito difíceis de decifrar. É o caso, entre outros, de Santo Tomás de Aquino. Qual fora o processo de Benedetto? Não se sabe. Sabe-se somente que usava estilete e tabuinhas de cera. Aqui tem uma nota. Essas tabuinhas, muito empregadas na antiguidade, não tinham ainda desaparecido de todo na Idade Média. Estavam ainda em uso em certos conventos franceses até o século XVIII. Veja a respeito o opúsculo já citado do Abade de Angelis, Observazione critique sobre un codice carteseo del século XV e sulla arte antiquissima di scrivere in sera compare prestezza del parlare. Então, voltando ao texto aqui. Mesmo admitido o auxílio da taquigrafia, não é menos de admirar que um homem só, um operário, possa ter cumprido semelhante trabalho, anotar de manhã todas as frases de um discurso que durava várias horas, transcrevê-las em folhas, de tarde, e isso durante 45 dias consecutivos. Acrescentamos que, para não se perder no meio dessas divisões e subdivisões de uma teologia frequentemente sutil, para apanhar exatamente tantas citações latinas das Escrituras Santas ou dos doutores, era necessária uma instrução longe de se supor um simples tosador de panos. É verdade, a verdade é que, nas cidades democráticas da Itália dessa época, certos operários eram, às vezes, de uma cultura e de uma origem muito superiores às de nossos operários modernos. Em cena, muita gente da nobreza escrevia-se no livro das corporações, por cálculo ou precaução, para escapar às proscrições decretadas contra as altas classes. Diversos indícios fazem supor que Benedetto estivesse possivelmente neste caso. Enfim, não é de todo inverossímil que o pregador o tivesse ajudado um pouco. Bernardino sabia que alguém escrevia seus discursos e interessava-se por esse trabalho. Isso ressalta de vários incidentes da narração. Repetidas vezes, ele interpela aquele que escreve, recomendando-lhe de notar com cuidado tal passagem espinhosa, por exemplo, a indicação de divisões complicadas ou uma palavra de dos livros santos. Um dia, tendo de pronunciar um texto particularmente longo, ele repete-o uma segunda vez na intenção daquele que escreve. Seja como for, o resultado obtido é de todo admirável e compreende-se
que na própria época em que foi esse trabalho feito, o prólogo de nosso manuscrito o assinale como uma coisa prodigiosa, coisa miraculosa. Aí está. Essa é uma das histórias que na vida dos santos que a gente lê, né? Uma das que mais me agrada, né? Enfim, porque é a história de um desconhecido, né? De um sujeito que não ficou particularmente notado pela história, né? E que fez um trabalho extraordinário, né? Então esse Benedetto, né? Que anotou os discursos, né? Que trabalhou, né? Sobretudo num determinado discurso num determinado período, né? De quaresma, de São Bernardino, né? Em cena. E passou para a posteridade apenas como um indivíduo, né? Aqui tem uma suposição de que ele era, de alguma forma, da nobreza, que tinha se inscrito seu nome numa corporação de ofício, né? Numa guilda, né? Tosadores de pano, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que tenha sido isso, né? Ele fez um trabalho extraordinário para a igreja, para a posteridade. Veja, nós estamos sabendo desses discursos anotados por ele nas tabuinhas de cera 600 anos depois, não é? Isso é uma coisa extraordinária, é uma coisa que essas histórias, né? Elas de pessoas desconhecidas, que não se tem a menor informação e que passa na vida de um santo e faz uma obra para esse santo que chega a nós, né? Chega à posteridade. Nós já comentamos várias vezes aqui muitas dessas personagens. E esse Benedetto é um deles, né? Ele vai falar mais sobre esses discursos do Benedetto aqui, dá até alguns trechos dele, né? Mas e aqui também há uma menção a uma questão que nós já discutimos em outros momentos aqui na vida de São Bernardino, que é uma certa a existência de uma certa técnica estenográfica, né? De anotação, né? Ele diz aqui, inclusive, que essas técnicas existem desde a antiguidade, né? Uma coisa interessantíssima, né? Porque ele cita até uma obra que deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, aqui ele cita uma obra sobre isso, quem tiver interesse, né? De um autor chamado Maurice Prou, que está escrito em francês, né? Manual de Paleografia Latina e Francesa, do 6º ao 17º século, seguido de um dicionário de abreviações. A publicação desse texto é de 1890. Então aqui, enfim, conta a história, né?
dessa técnica estenográfica, né? Da antiguidade, sexto século, né? Então, até o 16º século. Então, são 1000 anos de história que esse Maurice Prou deve contar aqui nesse livro, né? Então, e o Benedetto devia conhecer, o que mostra que ele tinha cultura, né? Devia conhecer uma técnica dessa de anotação, né? Estenográfica, certo? Porque é muito difícil você, sem uso de alguma técnica, né, você anotar discursos, né? Hoje, enfim, isso passou, mas é muito difícil, né? Eu acho que nos tribunais ainda existem a necessidade dessa anotação, né? Eles, eles não abandonaram essa técnica ainda não, né? Tem sempre uma pessoa lá anotando, né? Hoje, acho que em máquinas, né? Que se faz isso. Mas então é outro assunto que nós discutimos aqui anteriormente, né? Como é que você anotava os discursos. O Márcio está dizendo assim: há menções de tais tabuinhas de cera desde o Império Romano e a regra de São Bento. Precisamos de umas admoestações dessas aos mal comportados na igreja, exatamente, né? Ontem, apesar de fugir das crianças barulhentas e seus pais desajeitados, os mesmos resolveram me procurar e ficar ao meu lado, me perturbando. Ah, meu Deus, isso aí é castigo, Márcio. Você deve ter feito alguma coisa errada nessa semana aí, passou. Aí Deus já quis te castigar um pouco. Mas a respeito das tabuinhas, é muito curioso isso, né? E muito interessante, né? De a gente pensar, né? Nesse mundo maluco que a gente vive, né? Pensar como é que eu sei de muita. Eu sei de algumas pessoas, por exemplo, na área da história da ciência, que eu estudei um pouco, havia pessoas que anotavam conferências de cientistas, né? E depois chegava em casa, passava limpo, repensava e tentava lembrar de coisas, etc., que o cientista teria falado de importância na conferência para fazer as anotações, né? Então essa coisa, ela sempre há pessoas entre nós que têm os seus caderninhos, né? Eu não vou falar o nome, mas ela sabe quem eu estou falando, né? Os caderninhos de anotação também, né? É claro que isso é uma técnica, né? Inclusive uma técnica de grandes escritores, né? Os escritores sempre tomavam nota de tudo, né? Mas tomar nota de discurso enquanto está sendo feito, né? É um outro assunto, né? Uma outra questão, né? Mas eu queria ver se vocês teriam observações e comentários sobre a nossa leitura de hoje. Por favor. Oi, Cristina. Tudo bom? Tudo? Professor, por incrível que pareça, eu já estudei paleografia. Fiz um semestre na UFMG. Uhum. Nunca deparei com nenhum texto que alguém o indicar, que o professor, né, que o professor indicasse como sendo compilação. Compilação de palestra, discurso, sermão, qualquer coisa assim. Acho que é uma coisa que não deram atenção na universidade, sabe? É mais uma, né? Não der, talvez por ser algo muito típico para o objeto que a gente estudava, devia ser assim, algo muito típico da igreja, e a universidade nunca gostou das coisas da igreja, então talvez não se preocupasse com isso, né? Porque assim, não me lembro, eu sou, na leitura, a gente vai imaginando como seria natural para uma igreja cuja tradição
inicialmente oral, né? Uhum. A partir de um determinado momento, compilar grandes obras já reprisadas e, claro, discursos, sermões, falas, qualquer coisa, não é assim? Óbvio que isso devia acontecer várias vezes, né? E no caso aí da Itália, meio claro assim, né? Uma sociedade realmente mais dotada de preocupação, culturalmente dotada. Isso é uma coisa que a gente, né, sabe que é assim também. É. Grécia e Itália, né? Grécia e Itália, isso Hum, era a vida deles, eles é, eram assim, né? Não hum. tinha forçosamente nenhuma. Muito interessante isso. Agora, o senhor falou, perguntou, principal. Hoje, como eu já estou aposentada há mais tempo, pode ser que tenha mudado, mas existe concurso público para taquigrafia, e todos os discursos, principalmente dos tribunais, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, essa transcrição, ela tinha fé pública, como, É, por exemplo, o, o cartório, por exemplo, quando faz uma tradução, o tradutor, é uma área que me interessa. Eu tenho uma tia que ela é tradutora bilíngue, estenógrafa e taquígrafa. O senhor pensa bem? olha que coisa. Viveu a vida inteira no Rio de Janeiro com contratos internacionais que era onde tinha mais mercado de trabalho e tudo mais. Mas é muito interessante a gente ver essa tradição dentro da Igreja Católica, né? E a importância disso é tão grande, né, professor? Porque Hum, não só o discurso, o tema do discurso, as citações, né, como esse coloquialismo. Nós vemos aí uma naturalidade no sermão sobre coisa bem circunstancial, né? O tempo tá bom, fulano tá dormindo, é. meu pensou demais. Então, assim, é, como que os padres, assim, nesse caso aí, a gente está vendo uma certa, digamos assim, um padre mais calmo, não é calmo assim. Parece, né, que isso era falado com certa tranquilidade, porque a gente tem também uma noção de admoestações bem severas, né, Sim. em relação a esse comportamento na história da igreja, como coisa inaceitável, né? Isso existe também. Mas é muito bom entender como que a coisa acontecia naquela época, né? Como hoje, né? E Como hoje ocorre. A gente sempre tá reclamando aqui, né? Dos comportamentos. é uma coisa impressionante, né, professor? A gente até cansa disso, né? Pois é. Isso é o século XV, hein? É, a gente até cansa disso. É. Eu já comentei, né? Que essas coisas que eu acho, né? Que a igreja, ela resiste no tempo pela perseverança, tenacidade, né? Ela é tenaz. A igreja está sempre voltando naquilo que é preciso, né? As gerações se sucedem, né? E a igreja mantém ali firme um rumo. Então ela volta a corrigir, a gente Os pega mesmos defeitos. mesmos defeitos. A igreja lida com a natureza humana de maneira muito pródiga, É. muito devida, né? Por isso que o ano litúrgico é um só. E se É, repete. e é por isso que o clero não pode esmorecer É. como esmoreceu, né? É. E a gente hoje parece que, eu digo assim, né? Quando a gente faz uma reclamação de costume moderno, parece que a gente está sendo anacrônica. E não, a gente está sendo assim bem católico. É permanente. Mesmo
apesar de que nós temos aí um concílio que ele quis que isso acontecesse, né? Ele Assim é. quis que o fiel católico se sentisse assim, muito à vontade, como uma extensão da vida dele, né? É. Para que ele se sentisse muito bem e tal e coisa. Acontece que parece que já está arquiprovado que isso é uma decadência civilizacional, na medida que as coisas se degradam muito rapidamente no nosso entorno, É. não é? Então, essa questão ela é séria e parabéns para nós que prestamos atenção. Exatamente. Mas você vê, Cristiana, São Paulo já reclamava disso. Pois é, Dos ágapes, né? Daquelas festividades depois da celebração. é, Então, assim, São Paulo reclamava no início, né? Agora a gente vê São Bernardino reclamando na Idade Média. Então, assim, é o comportamento da natureza humana e que tem que ser demonstrado quando acontece. tem que ser. A igreja é mãe, mestra, pedagoga, né? É, Ela pode se eximir, apesar de que é o que eu estou falando com o senhor. Como nós estamos em plena heresia, é. então, é, assim, e ela atingiu exatamente isso. Eu queria dar um exemplo. Assim, essa heresia, aquele livro que o senhor me passou online sobre MK Ultra, né? Aham. A gente vê assim, esse estímulo ao movimento hippie. O fato é esse, somos hippies. Hippies na concepção do que é, como se deve agir. Eu queria dar um exemplo para o senhor de duas coisas que eu ouvi ontem. Eu, na verdade, eu começo ouvindo com uma boa vontade, depois eu largo o negócio, quase que assim, quase que é, bruscamente, pum, desligo, mude de assunto. Um muito próprio foi um médico ontem falando no Centro Dom Bosco sobre saber sofrer, sobre sofrimento, sobre felicidade. E Sei. é claro que ele tinha que falar no quanto nós somos assim intolerantes para com o sofrimento, né? E como que nós temos uma psiquiatria, né, que há 30 anos nos diz que a gente tem que buscar o coach, né, ser feliz, tomar um remedinho. Ele precisou há 30 anos, não é? Há 30 anos foi dito para uma geração que se você admoestar o seu filho, você fará com que o seu filho seja um doido neurótico maluco. É. Mas ao Neurose. contrário, é. Mas aí nós vivemos uma contradição, né? Para ficar todo mundo doido junto. Não tem importância você dar um diagnóstico impreciso sobre um comportamento natural do seu filho. Mas ele falou isso de uma forma muito precisa. Eu gostei demais do que eu ouvi, achei uma palestra muito coloquial, e isso sempre chama a minha atenção, por quê? Porque eu estou no mundo agora e eu também sofro com essas situações que eu acho esquisita, mas todo mundo está desse jeito, Hum. né? Você não pode falar, você não pode falar. Bom, o óbvio está incomodando até quem sabe disso, né? Aham. Quem sabe. A outra palestra foi, eu não gosto de falar, mas foi de um padre da tradição que, olha, professor, Eu imagino quem seja. pois é, a tradição, quando começa a falar de pedagogia e criação de filhos e família, olha, é assim, é de uma bobeira. É assim, você É não uma pode. ingenuidade muito É uma grande. ingenuidade. Se você entra na lógica da ciência do comportamento, você já, eu vou usar uma expressão chula, você ferrou com a sabedoria, o ensino milenar, trimilenar da Igreja Santa Maria Católica Apostólica Romana.
Você já se afastou dela. Antropologia Ah, moderna. meu Deus. E você Ah, fala que ah, se você aceita o pressuposto da psicologia moderna, porque, o senhor veja, existe um trabalho hercúleo de uma pessoa que a gente ama, que tenta salvar essa psicologia, trazendo o tomismo para dentro dela, como, assim, o tomismo seria verdadeiramente o fundamento de você conhecer a alma humana. isso. Então, é para limpar da maldade, malignidade dessa ciência, porque ela despojou o homem da verdade, não é? O homem está despojado da verdade. O senhor veja bem, se fosse verdade que o ato de um pai e de uma mãe desprovido de afeto destruísse a vida de um ser humano, essa humanidade não existiria. A prova de que isso é mentira é de que nós temos uma civilização que está aí na face da Terra, a civilização não, uma humanidade que está na face da Terra há centenas e centenas de anos, de milhões de anos, sei lá, 1000 anos, não, nem sei não. 12.000 anos. 12.000 anos, É. precisamente, professor. Uhum. Então, assim, como é que um católico pode acreditar numa bobagem dessa? Então, É, assim, de antropologia, se o católico acredita, é porque ele não sabe nada. na verdade, eu usei a expressão antropologia, professor, porque, assim, é, há nuances. Quando você começa a falar psicologicamente de uma criança, a nuance da antropologia entra. Entra, Claro, claro. professor, olha que coisa, que costumo falar que a maternidade me pôs no mundo, mas é verdade. Porque antes eu não prestava atenção em nada, eu achava até que o mundo estava caminhando, apesar da minha bobeira, digamos, juvenil, né, que durou até a fase adulta, é lógico, eu não estou incólume dessa bobeira toda. Eu achava assim, apesar de eu pensar as besteiras que eu penso, né, era casada, eu e o Renato, o mundo é muito bom, vamos viajar, vamos passear. Tem alguém sério aí, tem uma igreja cuidando de tudo, tem o Anguete cuidando de tudo, a universidade, tem alguém cuidando. Nada, nada, tem ninguém cuidando de mais nada, né? Ou a gente cuida porque a gente está ficando velho, então ninguém vai cuidar. Ninguém cuida. Quando meus filhos, primeiro, né, eu não tinha a menor intenção de colocar uma criança de 1 ano e pouco na escola, só que eu engravidei, eu trabalhava, né? Por fim eu acabei perdendo essa segunda gravidez, mas assim, o fato é que eu coloquei. E foi onde eu fiquei escandalizada com o mundo que eu comecei a encontrar. Uma escola muito boa de Belo Horizonte, até um modelo, graças a Deus depois eu tirei, aí que eu fui para a igreja católica, né? Que é uma escola católica, mas essa era bem pedagógica mesmo, é o que eu estou falando, não sabia, né? Professor, o primeiro dia que eu conversei com a diretora, ela me deu um retrato do meu filho, assim, psicológico e pedagógico. Eu fiquei olhando para ela, porque o seu filho assim, assado, é isso, é aquilo. Eu fiquei olhando para aquele esquadrinhamento de personalidade, que eu falei, não é possível. Essa criança tem 1 ano e 6 meses, não é possível que ela saiba tanta coisa do meu filho desse jeito. E eu fiquei estarrecida com isso, sabe? Essa linguagem pedagógica das escolas. E aí, hoje em dia, piora, porque pega essa tal de camadas da personalidade, essa coisa inútil, inútil, porque quem É, vive, olha, quem vive para analisar comportamentos não vive a vida. não, hoje é só doença, não é nem comportamento. Seu filho é doente disso, doente daquilo, deficiente disso, deficiente daquilo. O senhor veja bem, eu não desprezo isso, por exemplo, para uma pessoa verdadeiramente necessitada com uma patologia. É claro. Um ser humano que tem uma patologia, ele deve sim buscar estes recursos, Mas né, todos hoje temos, segundo. livramento, caracterologia. Isso é uma coisa, é mais um caminho para uma busca de controle de si mesmo. É, Agora, banalizar isso para você criar os seus filhos, lidar com seu marido, eu vou ficar aqui analisando o caráter do meu marido,
bom, eu não vou ter vida, É. porque ele é um ser humano complexo, como é que... E eu? E o meu? E as minhas falseações, maquinações, que nós somos assim, não é É, verdade? naturalmente. Então, assim, a vida é para ser vivida. E a gente usa dos recursos da medicina e dos conhecimentos na medida em que há estabelecida uma dificuldade real, não essa bobeira de hoje em dia. Professor, no âmbito da educação das crianças, o senhor fala que eu fico observando, pois eu fico mesmo, porque já ficou um negócio horroroso. Ontem, de novo, eu estava, ô professor, Eu fico lembrando de você lá. não, Eu falo assim, ó, isso a Cristina deve estar vendo. Olha, isso aí ela tá muito engraçado. as crianças, os pais estão patéticos, Hum. patéticos. As crianças mandam, eles ficam em volta, assim, olha, eu estava numa comida aquilo, hein? A criança gritava, gritava, e o pai, a mamãe já vai chegar, a mamãe. Eu falo, mas que pateta, sabe assim? E por que que eu presto atenção? Porque a criança está gritando dentro de um restaurante. Então, o outro são dois filhos, né? Um tá bagunçando, o outro não sei o quê, e o pai é um refém. Eu falo, quando esse menino crescer, ele vai sapatear na cabeça desses pais, eles não vão saber o que fazer. E você vê que os pais já estão exaustos, já estão cansados, eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque se eles fizerem alguma coisa, vão chamar a polícia. É, claro. Educando seu filho, pare já com isso é crime, não educa seu filho. É, isso mesmo. A gente, pois é, pessoal. Mas é isso. Que falação a minha, né? Não, mas ué, que isso? Isso é importantíssimo para a gente observar sempre. É. O Felipe está falando assim, ó, eles classificam, enquadram a criança e o adulto de acordo com os protocolos estabelecidos e aceitos. A Cristina é fogo. É, isso aqui é o Felipe falando. Ó. É, Ô, Felipe, meu pai usava muito essa expressão. Porque a minha irmã era muito boazinha e eu já não era tão boazinha assim. Meu pai falava assim, que ele chamava a gente pelo diminutivo, assim, Cristininha é fogo na roupa. fogo na roupa, exatamente. É fogo na roupa. É, isso mesmo. Mas mais alguma observação, algum comentário? Ó, Somos Todos Cristina. O final do comentário aqui, ó, do Márcio, é Somos Todos Cristina. Mas eu vou começar aqui, ó. Eu gostaria de aprender estenografia e taquigrafia, não sei a diferença. A academia gosta de isolar pequenos detalhes de conhecimentos e técnicas e perder a visão científica sistêmica de conjunto. E abandonando tanta riqueza científica, principalmente nas pesquisas de pós-graduação. As críticas aos costumes me lembram o livro Anal dos Insensatos. Ó, Anal dos Insensatos. Nada mudou. Só as proporções dos maus exemplos e que muda. De losango, em bons tempos, a triângulo, em maus tempos, em se tratando de uma pirâmide de costumes e práticas. A casa sem conservação, sem seus operários conservadores e restauradores, tende a ruir. Quanto à psicologia, ela era a ciência que estuda a alma e as formas de restaurar a sanidade, não o contrário, como fazem as escolas modernas de psicologia, que só é boa em levantar as fraquezas humanas e manipulá-las a serviço dos maus e do mal. Especular, inclusive, sobre comportamentos e caráter é coisa de escolástico de padaria. Na hora da insurreição infantil das famílias filiarcais, a família matriarcal leva à tirania dos filhos sobre a mãe e desta sobre o pai com o apoio do Estado. Somos todos Cristina. Aí o Felipe também falou somos todos Cristina. Vai subir esse aí no Twitter, vai dar muita fama para Cristina aí. Ó. Tomara que ninguém nunca saiba quem é essa Cristina. Mas você vai ficar famosa
pelos comentários aqui. Pode ficar tranquilo. Perdoe, professor. É fama. Entre nós é uma alegria a gente conversar, né? Nossa senhora, é bom demais. Sabe? E é o que eu amo aqui, o professor, essa. Nós temos aqui um conteúdo para o dia. Isso é muito bom. É, Você sabe que ontem, anteontem, eu estava assim numa espiral, que às vezes o dia é muito custoso, né, para gente. é, E a gente vai entrando numa espiral aí de decadência de pensamento, sentimento. Pois a Ana Paula me mandou um áudio de uma das músicas que são tocadas na igreja. E é interessante como que tudo que é da igreja, tudo que é católico, tem esse condão de nos elevar, de nos acalmar, né? Nem que seja só durante a música. é, é, Então, bom, é isso mesmo. É muito bom esse bate-papo matinal nosso, é ótimo. Mais alguma observação, algum comentário, pessoal? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. São Martim de Tours, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.